Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 24. A Segunda e a Primeira Guerra Macedônica. No episódio anterior, vimos a vitória de Roma no final da Segunda Guerra Púnica, quando Cipião derrotou Aníbal na Batalha de Zama em 202 a.C. Depois de 20 anos de guerra contra Aníbal na Itália, na Espanha, na Sicília, finalmente era de se esperar que Roma, agora senhora do Mediterrâneo Ocidental, ficasse contente e fosse organizar suas conquistas. Ocorre que os romanos, a gente já viu vários exemplos, eram um povo diferenciado naquele momento histórico. Então, ao fim da Segunda Guerra Púnica, eles praticamente imediatamente embarcaram na Segunda Guerra Macedônica. Uma ouvinte atenta vai se perguntar: como é que estamos na Segunda Guerra Macedônica se ainda não falamos da Primeira? Essa é uma pergunta justa e leva a duas observações. Primeiro, essas guerras sequenciais, principalmente a primeira, nunca são numeradas no momento em que estão ocorrendo, porque naquele momento não se sabia se haveria uma segunda ou às vezes uma terceira guerra. Por exemplo, o que a gente hoje chama Primeira Guerra Mundial, nos anos da guerra, entre 14 e 18, e até a Segunda Guerra Mundial, era conhecida como a Grande Guerra. Então, o que hoje se a gente conhece como a Segunda Guerra Macedônica, é uma leitura que os historiadores romanos fizeram de uma série de guerras que aconteceram entre Roma e a Macedônia e que acabaram levando ao fim da Grécia clássica como região independente de Roma. Para entender todas essas guerras, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e rever a organização do Império de Alexandre o Grande, que fora dividido pelos seus principais generais quando da morte de Alexandre em 323 a.C., ou seja, pouco mais de 100 anos antes dos acontecimentos que a gente está seguindo agora. O grande império do Alexandre foi dividido em 4 áreas: o Egito, Ptolomaico, cuja capital era Alexandria; o Império Seleucida, dos Seleucidas, cuja principal cidade era Antioquia; o Reino de Pérgamo e a Macedônia, cuja capital era Pela, que era de onde vinha a família do Alexandre. É nesse cenário geopolítico que ocorre o movimento diplomático de Aníbal, que vai desencadear o que a gente vai chamar de Primeira Guerra Macedônica. 2 episódios atrás, vimos a destruição das forças romanas na Batalha de Canas, talvez o dia mais trágico da história de Roma. Aníbal, vitorioso, manda enviados à Macedônia, pedindo apoio ao rei Filipe V, que era o Filipe V da Macedônia, para que ele ajudasse a destruir Roma. Roma, que àquela altura estava usando todas as suas forças para simplesmente sobreviver, com aquele movimento de estender a guerra contra Cartago pela Espanha e pela Sicília, manda um pequeno destacamento de cerca de 2.000 homens para insuflar os gregos, principalmente a Liga Etólia, que é uma liga de cidades-estados, que já não estava muito satisfeita de viver sob o jugo dos macedônicos, né, como parte da Macedônia. As lutas dessa liga com as tropas macedônicas, que iria impedir a vinda dessas tropas para a Itália para se unir ao Aníbal, foi o que a gente chama hoje de Primeira Guerra Macedônia, ou seja, uma guerra entre gregos e macedônicos, insuflado de certa forma pelos romanos, que ajudou os romanos, né? Em 204 a.C., enquanto Cipião estava lá lançando as tropas dele na Cartago, o que é que aconteceu? O Ptolomeu IV do Egito morreu e deixou como herdeiro um menino de 6 anos. Ora, nesse momento, aproveitando esse vácuo de liderança no Egito, o Filipe da Macedônia e o Antíoco, que era o rei lá de Antioquia, resolvem aproveitar e explorar essa situação para tomar alguns domínios dos egípcios na Ásia Menor e na Síria. A ideia deles era muito simples: iriam atacar em 2 frontes, norte e sul, e conquistar esse território. O problema é que entre eles estava o reino de Pérgamo. O rei de Pérgamo era chamado Étolo. O Étolo rapidamente percebeu que não ficaria bem ele ficar entre esses 2 impérios fortes, né? E ele era um aliado de Roma.
Eh, ele então pede aos romanos que ajudem, né, façam uma ajuda a ele naquele momento difícil. Os romanos então enviam pessoas, à Grécia para tentar entender um pouco do que estava acontecendo. E quando eles chegam na Grécia, os romanos chegam na Grécia para tentar tomar pé da situação, os atenienses, os gregos, declaram guerra à Macedônia, com os romanos lá. Os romanos então fazem uma reunião entre o rei o pessoal de Pérgamo, né, o rei de Pérgamo, embaixadores de Atenas, né, das cidades gregas e da ilha de Rhodes, e lançam um ultimato à Macedônia. Dizem assim: olha, saiam da Grécia e façam um acordo aqui com Pérgamo e com Rhodes, ou então vocês vão ter que lidar com a gente. Os romanos tinham chegado à conclusão de que a guerra com a Macedônia era inevitável e que era melhor para eles não adiar essa guerra. Nesse ano, o cônsul do ano era o Tito Flamínio. E o Tito Flamínio recebe então o comando das operações na Grécia. O Filipe fica chocado. Como é que esses caras acabaram de passar por 20 anos de guerra e estão me atacando aqui, né? Mas ele adquire 25 mil, contrata 25 mil mercenários numa tentativa de igualar a força romana, que estava vindo com tropas veteranas, né, de 20 anos de guerra. E que agora contava com o apoio total da Liga Etólia, né, que tinha sido um problema grande para o Filipe já na Primeira Guerra Macedônica. Então, essas tropas acabaram somando cerca de 30 mil homens de cada lado. E eles se encontraram no ano de 197 a.C., numa cadeia de montanhas chamada Sinocéfalos. O que se seguiu não foi só uma batalha, que foi decisiva nessa guerra, mas foi um dos pontos de virada mais importantes da história do mundo ocidental. O crescimento de Roma se encontra com o declínio da Grécia, que ambos foram confirmados naquele dia, quando o sistema de manípulas das legiões romanas dizimou a falange macedônica, que era a forma clássica dos macedônicos e dos gregos lutarem. Uma coisa era Roma derrotar outros italianos, ou gauleses, ou espanhóis, ou norte-africanos, que os gregos consideravam bárbaros. Mas outra coisa era derrotar gregos na Grécia, a Grécia sendo uma das maiores potências militares do mundo antigo. A gente imagina que da Grécia tinha saído Alexandre o Grande, tinha a tradição de Esparta e tinha a tradição da Marinha de Guerra de Atenas. Todos esses estavam à frente do seu tempo militarmente e eram forças irresistíveis num campo de batalha até então. Era impensável que os gregos perdessem uma batalha para estrangeiros, e, no entanto, no final de contas, Roma estaria triunfando e a liberdade grega, apesar da propaganda inteligente e genial do Tito Flamínio, foi extinta de uma vez por todas. O que é que aconteceu? Os dois exércitos se encontraram, travaram uma pequena escaramuça, mas cada um retirou-se para se reabastecer e encontrar um terreno melhor para lutar. Por pura coincidência, ambos os exércitos seguiram na mesma direção, em busca de provisões. No entanto, entre esses dois exércitos estavam as colinas de Sinocéfalos, que ficou entre as duas tropas. Na manhã seguinte, algumas tropas do Filipe ficaram desorientadas devido à neblina matinal e marcharam pelas colinas dando de cara com os romanos. Os romanos notam o aparecimento súbito do inimigo e o Tito Flamínio, cônsul romano, ordena a cavalaria que perseguisse os macedônicos. Quando a cavalaria persegue os macedônicos, eles se dão de cara com a força principal do Filipe. Aí o Flamínio ordena 2.000 soldados façam ataque ao acampamento, forçando aos macedônicos que subissem lá nas colinas. Depois de expulsar a força expedicionária, o Filipe ordena que as suas tropas descessem das colinas, formassem uma linha rígida, a falange, né, para a batalha. A essa altura, o Flamínio já tinha aliado as suas próprias tropas e estava liderando pessoalmente a esquerda romana contra a direita Macedônia que estava sendo liderada pelo Filipe. A direita macedônica, com o terreno elevado a seu favor, estava se revelando mais do que páreo para o Flamínio, mas a esquerda macedônica estava tendo dificuldade em se aliar ao terreno acidentado, que era muito ruim para a falange. E a direita romana, com as manípulas, conseguiu romper a linha antes dela ser formada.
Nesse momento, um oficial romano, que não é identificado pelos livros da história, por sua própria iniciativa, ordena que um grupo de manípulas, sob seu comando, se volte e ataque a retaguarda da falange do Filipe. Presos pela sua falange, né, os macedônios foram incapazes de enfrentar essa nova ameaça pela retaguarda, e assim que a nova força romana atacou, a batalha passou de uma luta equilibrada para um massacre. O Filipe conseguiu escapar, mas seu exército foi dizimado. As manípulas romanas, que se formavam mais rapidamente em terrenos acidentados e eram capazes de ação independente, que é a tal que os romanos diziam que era a falange conjuntas, né, provaram ser superiores às falanges gregas, que só eram eficazes em terreno certo, e mesmo assim apenas se tivessem tempo suficiente para se formarem adequadamente. E é claro, uma vez que a falange fosse flanqueada ou atacada por trás, estava perdida. A vantagem estrutural do sistema de mandíbulas romanas foi o elemento decisivo dessa batalha, que com o tempo iria simbolizar mais do que apenas uma vitória tática, mas marcaria uma virada na história do Ocidente. Num- Numa ação inteligente, nascida da necessidade, o Tito Flamínio, cônsul romano, anuncia então que as legiões romanas não vão ficar na Grécia, que a Grécia era livre, declarou ele, para grande alívio dos orgulhosos gregos. A verdade é que os romanos não tinham nesse momento nem homem nem dinheiro para ocupar a Grécia. Mas é claro, os romanos venderam essa ausência de um exército lá de ocupação nos seus termos morais mais elevados. Os gregos, orgulhosos de sua liberdade histórica, ficaram mais do que felizes em aceitar essa narrativa romana, agradeceram ao Flamínio, né, por libertá-los dos macedônicos. Só que essa seria uma forma muito peculiar de liberdade, já que os romanos não tinham a menor intenção de simplesmente permitir que os gregos saíssem e fizessem o que bem entendessem. O período de lua de mel entre esses gregos e os romanos não durou muito tempo, e no próximo episódio, a amarga Liga Etólia, a quem foram negadas concessões territoriais durante as negociações de paz com Filipe, apelaria ao último defensor do arranjo helenístico, do arranjo do Alexandre, que era o Antíoco, o Grande, para entrar na Grécia e libertar os gregos dos seus libertadores romanos. Essa guerra, que seria chamada a Terceira Guerra Macedônica, marcaria o fim oficial do arranjo helênico do Alexandre e marcaria a conquista romana de todo o Mediterrâneo e o fim da Grécia como entidade política independente. A gente se vê no próximo episódio.